Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheila e vou dar continuidade à nossa aula de português, trazendo para vocês os verbos no imperativo. As páginas que nós vamos utilizar hoje lá de português é da 49 até a 53. Então, lá na página 49, está falando sobre os verbos no imperativo. Mas, para eu explicar para vocês o que são os verbos no imperativo, eu trouxe para vocês uma explicação sobre o que são verbos. Pois como nós vamos saber o que são verbos no imperativo se não soubermos o que são verbos? Então, o que são verbos? Verbos são palavras que indicam ação. Por exemplo, escrever, estudar, correr, caminhar e alguns outros exemplos que eu trouxe aqui para vocês. O que esse menino está fazendo? Ele está chorando, do verbo chorar. Então, chorar é um verbo. Como que eu sei que uma palavra é um verbo? Quando eu consigo conjugar. Vou conjugar esta palavra para vocês no presente. Eu choro, tu choras, ele chora. Nós choramos, vós chorais e eles choram. E dançar também é um verbo, certo? Eu danço, tu danças, ele dança. Então, sempre o verbo é uma ação. O que o Bart está fazendo aqui? Ele está jogando um videogame, que é do verbo jogar. Mas também, aqui eu coloquei no sentido de jogar um jogo, mas nós podemos também jogar o lixo fora. Ou não jogue lixo no terreno, né? Então, essas são palavras que são verbos. Eles indicam uma ação. Professora, se um verbo indica ação, o que é um verbo imperativo? É um verbo que dá ordem. Por exemplo, os verbos aqui eu trouxe para vocês conjugados no presente, né? Eu choro, tu choras, eu jogo, tu jogas, certo? O verbo no imperativo não é conjugado em primeira pessoa. Então, por exemplo, assim, o que é um verbo escrito no imperativo? Não chore. É uma ação que eu estou dando uma ordem para você. Jogue o lixo dentro da lata de lixo. É uma ordem que eu estou dando para outra pessoa. Isto é um verbo no imperativo. Um exemplo para vocês de verbo no imperativo. O menino está deitado aqui embaixo e a mamãe dele entra lá no quarto e fala para ele: Jorginho, levante-se. Onde está o verbo no imperativo? A palavra levante-se. É uma ordem. Ainda que eu trouxe para vocês uma outra forma do verbo no imperativo ser utilizado. É um folder. Lembrando de nos protegermos contra a dengue, né? Porque não basta a epidemia, a pandemia que nós estamos vivendo do Covid, nós ainda estamos enfrentando o mosquito da dengue. Não podemos nos esquecer. Então, aqui tem várias atitudes que nós podemos ter, né, para nos protegermos, certo? Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Não jogue o lixo em terrenos baldios. Aqui nós temos 3 verbos escritos no imperativo. Coloque, mantenha e jogue, né? Não jogue. Aqui do ladinho, ó, jogue o lixo no lixo, jogue no lixo todo objeto que possa acumular água. Olha aqui, ó, o verbo jogar na forma escrita no imperativo, porque você está dando uma ordem, um comando, né? Encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta. Encha. Se você não colocou areia e acumulou água no pratinho de planta, lave-o com escova, água e sabão. A palavra lave-o. Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje. Olha lá, ó, não deixe. Remova as folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. Remova. Mantenha bem tapados tonéis e barris de água. O mantenha. E lave semanalmente por dentro com água e sabão os tanques utilizados para armazenar água. A palavra lave. Viram quantos comandos tem dentro deste folder? Então, aqui ele está indicando ações que as pessoas devem tomar.
Outra forma que nós utilizamos os verbos no imperativo no nosso dia a dia, quando nós estamos lá na escola. Aqui tem o exemplo de um professor falando para os seus alunos: copiem as tarefas. Ou, sente-se, por favor. Ou, às vezes, quando a gente vai fazer alguma brincadeira, que a professora fala: levantem-se, por favor, para nós fazermos a brincadeira, para nós interagirmos. Tudo isso são verbos no imperativo. Nem sempre o imperativo está falando uma ordem. Às vezes, ele está fazendo um pedido, ou dando uma orientação para que as pessoas possam seguir. Olha lá, ó, copiem as tarefas. É a palavra copiem. Outra forma de nós utilizarmos os verbos no imperativo são nas propagandas. Por exemplo, quando nós estamos assistindo TV, quando nós estamos ouvindo rádio, Lá eles falam assim: compre este celular, compre este tênis, alugue uma casa na praia, assine aqui o nosso jornal ou assine a nossa TV a cabo. Tudo isso são verbos de comando, eles estão dando uma ordem. E por que as propagandas utilizam essa ferramenta? É para ela passar para quem está assistindo, a impressão que precisa daquilo, que é muito necessário. Então, por isso que eles sempre passam com essa forma de linguagem, que é uma forma de linguagem nos verbos no imperativo, certo? Agora que a professora já explicou para vocês o que são verbos, que são palavras que indicam ação, e o que são verbos no imperativo, que são palavras de uma ordem, um pedido, um conselho, para outra pessoa que não é você, nós vamos fazer as atividades lá da página 49 da apostila. Número 1. Releia a advertência que aparece na receita. Vocês se lembram da nossa última aula, que a professora trouxe a correção para vocês hoje? Sobre os bifinhos de mandioca? Então, lá está escrito assim: atenção! Peça para um adulto que o ajude a fazer os bifinhos e que ele os frite para você. Letra A. Qual das palavras a seguir indica uma ação? A palavra ajude, adulto ou bifinhos? Qual delas indica uma ação? Eu adulto? Tu adultas? Não, nós temos que conseguir conjugar para ser um verbo. A palavra ajude, porque eu ajudo, tu ajudas, mas aqui está escrito no imperativo, que é ajude, você tem que ajudar, certo? Letra B. Pinte nesta advertência outras palavras que indicam ação. Então, aqui eu pintei já a palavra ajude para vocês, mas tem outras palavras aqui que indicam uma ação. E uma forma de vocês conseguirem saber quais são é conjugando como a professora fez aqui entre essas 3 palavras, certo? Aquele que você consegue conjugar, o verbo é um verbo. E da forma que está escrito, é no imperativo. Por exemplo, peça. Peça vem do verbo pedir, certo? Então, vocês podem sublinhar esta. E vocês têm que achar outras ainda, tá bom? Se vocês não conseguirem fazer sozinhos, não se desesperem. Na próxima aula, a professora traz para vocês as correções e mais explicações, tá bom? Vamos lá na página 49, número 2. Leia um trecho de outra receita com mandioca. Bolinho de mandioca com queijo. Ingredientes: 1 kg de mandioca amarela, 50 gramas de manteiga derretida, 3 gemas, sal a gosto. Lembram do sal a gosto que a professora falou para vocês na última aula? Você não vai colocar lá uma quantidade gigantesca de sal. É a gosto do seu paladar. 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Por que aqui está escrito 2 xícaras de chá? Gente, muitas vezes nós tomamos café na xícara que é de chá. Aquelas canecas, as xícaras maiores, elas são de chá. No café, o certo é tomar naquelas xícaras pequenas, Mas é comum o uso das xícaras de chá para tomarmos café. 200 gramas de queijo de Minas, curado em cubos, cortadinho em quadradinhos, e óleo. E agora, nós vamos para o nosso modo de preparo. E quem vai preparar o modo de preparo? São vocês! Agora complete o quadro
Complete o modo de preparo com os verbos do quadro. Olha lá, os verbos do quadro estão escritos no imperativo. E o que vocês precisam fazer? Ver quais são as palavras que estão aqui que se encaixam melhor aqui no modo de preparo. Então, número 1. O que vocês precisam fazer com a mandioca e cozinhe na panela de pressão até que esteja bem macia? Vocês vão descascar. Mas como descascar aqui está escrito no modo imperativo, está escrito descasque, certo? E vocês agora vão ter que achar quais são as outras palavras que vão se encaixando aqui nas lacunas. Ó, o que vocês precisam fazer com a água e amasse a mandioca até virar um purê? Escorra. Quem vai fazer o restante? Vocês. Vamos continuar lendo aqui, né? Número 2, junte a manteiga derretida e as gemas, misturando bem com uma colher de pau. Acrescente sal a gosto. E o 3, por fim, adicione aos poucos a farinha de trigo. E daí o que vocês têm que fazer até dar o ponto, deixar de grudar nas mãos? 4, molde a massa em bolinhos. E daí? O que vocês têm que fazer? Com cubos de queijo e a última ação, em óleo quente até dourar. Retire os bolinhos do óleo com uma espumadeira. Espumadeira é uma colher cheia de furinhos, assim para escorrer o óleo. E coloque-os para escorrer sobre papel toalha. Vou dar para vocês uma dica. As palavras aqui não se repetem. Então, por exemplo, assim, colocou lá no número 1, um descasque, já vem aqui e risca a palavra descasque, desculpa, gente. Colocou aqui a palavra escorra, vem aqui e já risca a palavra escorra, tá bom? Rendimento 6 porções e tempo de preparo 50 minutos. Prof, por que tem aqui o rendimento e o tempo de preparo? É porque a receita ela vem já com todos os ingredientes para você poder se preparar previamente. O que eu tenho em casa, o que eu não tenho em casa. O rendimento, para que serve esse rendimento? Nós vamos aprender isso lá em matemática daqui a um tempinho, mas é assim, ó. Se, por exemplo, você vai usar aqui uma porção de mandioca e você precisa de 12 bolinhos, você vai usar 2 porções de mandioca. Se você vai usar uma colher de sal e for preparar o dobro, você vai colocar 2 colheres de sal. Por isso que aqui fala o rendimento em porções. E também fala o tempo de preparo, para que a pessoa que vai preparar, né, já se organize naquele tempo que ela vai utilizar para fazer aquela receita, certo? Página 51. Leia a piada a seguir. Esta terra não dá nem mandioca. É uma historinha. Um funcionário do Ministério da Agricultura foi fazer uma pesquisa num lugarejo perdido no meio do Brasil. Encontrou um camponês descansando na rede e começou sua pesquisa. Essa terra dá feijão? Feijão? Não, não dá não. Não, senhor. Dá milho? Que eu saiba, não. Então dá cana? Cana? Mas imagine, cana não dá não. E mandioca? Mas de jeito nenhum. Não dá nem mandioca? Quer dizer, então que não adianta mesmo plantar nada nela? Plantar? Bom, se plantar, aí a coisa é diferente. Agora nós vamos analisar esta piada. Letra A. Grife os verbos que aparecem lá no texto. Tem alguns verbos lá, a palavra dar, a palavra plantar, tem que procurar lá e passar um tracinho embaixo, tá bom? Não pintem a palavra, porque às vezes ela desaparece quando a gente pinta muito forte, por isso só grifem, tá bom? Letra B, releia esta fala. Esta terra dá feijão? Substitua o verbo destacado por outro sem alterar o sentido da frase. Por exemplo, esta terra produz feijão? Número 4. Você acha que a piada funcionaria se tivesse sido usado outro verbo no lugar do verbo dar? Vocês acham que daria certo? Se ao invés de ele ter perguntado lá para o camponês, essa terra dá cana, ele tivesse colocado assim, essa terra produz cana, ia dar certo a piada?
Não, né? Porque o tempo todo, o rapaz que estava fazendo a pesquisa fez a pergunta, na verdade, errada, com uma expressão que tinha duplo entendimento, né? E o camponês estava entendendo se aquela terra ela dava aquele fruto sem ser plantado e cultivado, né? Então, por isso que se nós trocarmos a expressão lá, o verbo no meio da frase, ele muda o sentido, porque essa frase ela está com duplo sentido. Essa terra dá feijão? Se plantar, dá sim, né? Mas o camponês não estava entendendo, porque ele estava interpretando a frase literalmente, no sentido de dar de graça, de você não precisar plantar, ok? Agora vamos lá para a página 52. Lá na página 52, está falando sobre cardápio, sobre a feijoada. A feijoada é um prato que é típico do Brasil, mas que ele foi trazido para cá pelos africanos escravizados. Geralmente ele era consumido no sábado. Por quê? Porque no sábado a feijoada ela é um prato que demora bastante para fazer. Então, eles tinham mais tempo de poder preparar este prato, até mesmo porque eles eram escravos, né? Eles não tinham tempo livre, não, tá bom? O que vai neste prato? Ele vai feijão preto, ele vai linguiça e diversas partes da carne de porco que nós vamos ver agora. Olha lá na página 52. Leia este cardápio. Ingredientes à sua escolha: carne seca, linguiça calabresa, paio, costelinha suína, orelha do porco, pé do porco, o rabinho do porco, bacon. Entrada é o torresminho. E acompanhamentos: arroz, farofa, couve e torresmo. E de sobremesa: salada de frutas, gelatina colorida e um sorvete que você pode escolher entre 2 sabores. O que a professora vai explicar aqui para vocês? O que são ingredientes à sua escolha? Ingredientes à sua escolha é que algumas pessoas não gostam de carne seca, outras não gostam de linguiça, né? O paio é um tipo de linguiça. Algumas pessoas não gostam de colocar a orelha do porco, o pé do porco, o rabinho do porco, então elas não colocam. Então, o que é ingredientes à sua escolha? São os que você mais gosta ou até mesmo aqueles que você tem disponíveis em casa, tá bom? E a entrada, eu vou trazer para vocês essa curiosidade daqui a pouquinho do que é uma entrada. Número 2. Converse com o professor e os colegas sobre a questão a seguir, as questões a seguir. Nós não estamos juntos, né? Mas a professora vai fazer aqui alguns comentários com vocês. Onde encontramos cardápios como esse? Se for do feijoada, geralmente em restaurantes, né? E hoje em dia até algumas lanchonetes servem no sábado, né? Letra B. A feijoada faz parte dos hábitos alimentares da região onde você mora? Faz sim. Basta nós sairmos para dar uma voltinha, apesar que agora estamos impedidos, né? Mas sempre tem nos restaurantes uma placa dizendo, né, que tem em determinado dia da semana feijoada. Letra C. Em sua opinião, por que a feijoada geralmente é consumida aos sábados? Na opinião da professora, é porque ela demora mais tempo para ser preparada. Mas quem sabe vocês têm uma ideia melhor, né? Vocês podem até comentar aqui no fórum. Número 3. O cardápio começa por este título: Ingredientes à sua escolha. Explique o que significa a expressão em destaque. O que significa ingredientes à sua escolha? A professora explicou, né? Pode ser os ingredientes que você mais gosta ou até mesmo aqueles que você tem em casa. Número 4. O que é oferecido de entrada? Por que essa etapa da refeição recebe este nome? Eu vou passar aqui porque continua número 4. Eu já vou trazer para vocês a explicação porque eu fui fazer uma pesquisa. O que é um prato de entrada? Não é mesmo? A gente precisa saber. Mas antes de eu trazer para vocês a pesquisa, eu vou ler para vocês aqui o que é o torresmo, né? Para quem não conhece, o torresmo, ele é o couro do porco, que ele é fritado em gordura, certo?
na própria banha do porco, ou às vezes em óleo, eles fritam e até que fique bem crocante, e daí eles servem antes da feijoada ou junto com a feijoada. E agora eu vou trazer para vocês a pesquisa que a professora fez. O que é um prato de entrada? Então, na pesquisa, eu descobri que os pratos numa refeição, eles são servidos em uma ordem. E o primeiro prato é denominado o prato de entrada. Ele pode ser salada, ele pode ser pequenas porções, ele pode ser uma sopa, e ele serve para estimular o apetite. Por isso que o torresmo ele é servido antes da feijoada, que é para estimular o apetite das pessoas. Agora, nós vamos lá para o nosso caderno de atividades, na página 24, verbos no imperativo. Na última aula, que eu trouxe para vocês até na correção, tinha a receita desse bolo de milho, lembram? Então, releia um passo do modo de preparo do bolo de milho. Espete com um palito. Se sair seco, já está assado. Letra A. Qual palavra indica uma ação a ser realizada? Qual palavra? Olha lá. Espete com um palito. Qual palavra de ordem? Espete. Letra B. Essa palavra é um substantivo, é um verbo ou é um adjetivo? Aí vocês vão colocar aqui. O que será que é a palavra espete? Letra C. Essa palavra indica uma afirmação, uma orientação ou um desejo. Lembrem-se que é uma receita. Quando uma forma verbal dá uma orientação ou expressa um pedido ou uma ordem, dizemos que ela está conjugada no modo imperativo. Lembram que a professora falou? É uma orientação, é um pedido, é uma ordem, é uma coisa que não é você que vai fazer, tá bom? Página 24. Relacione as colunas indicando o que os verbos usados no modo imperativo expressam em cada frase. Então, aqui nós temos ordem, orientação e pedido. Olha lá, vocês vão precisar relacionar. Por exemplo, fique quieto. O que vocês precisam fazer? Ligar. Fique quieto. É uma ordem? É uma orientação ou é um pedido? É uma ordem, certo? E a segundo, por favor, siga em frente. Isto é um pedido. E coma doce somente de vez em quando. É uma orientação. E o restante vocês vão fazer sozinhos. Lembrem-se quando nós estávamos juntos lá na escola, que a professora sempre falava para vocês, quando tiver um ponto de exclamação, o que nós fazemos? Nós falamos nos expressando, fique quieto, faça silêncio, né? Por favor, olha a vírgula ali, ó. Por favor, dá uma pausa. Siga em frente, olha o ponto final. Se vocês lerem assim, desta forma, vai ajudá-los a descobrir se é uma ordem, uma orientação ou um pedido, tá bom? Cardápio, lá na página 25, número 7. Leia o cardápio a seguir. Cardápio nordestino. Então, ali está falando sobre o cuscuz, que ele vai de entrada, e o prato principal, que é o vatapá de camarão. E a sobremesa é um bolo de aipim e cocada de forno com sorvete de baunilha. Ainda na página 25, traz para nós a explicação do que é um vatapá. Por exemplo, a professora nunca comeu vatapá e também nunca comeu um cuscuz, né? Então, vamos lá, o vatapá. Ele é um prato típico da Bahia, mas ele também é popular no Amazonas, no Amapá, no Pará, onde a receita sofre variações, como pode ter amendoim ou pode não ter, certo? E o cuscuz?
O cuscuz ele foi trazido para o Brasil pelos portugueses lá no início da colonização. Porém, africanos, árabes e mouros já comiam cuscuz há muitos e muitos anos. Isso significa que o cuscuz ele é mais antigo do que o Brasil, certo? Porque ele já era consumido antes de ser consumido aqui no Brasil. A base do cuscuz é uma mistura feita de alguns tipos de farinha com água ou com leite. E eles podem ser acrescidos de outros ingredientes. Coloca lá sardinha, que é um peixe, ou legumes, ovos cozidos, leite de coco, carnes, frutas secas, crustáceos e até mel e açúcar. O cuscuz paulista, feito aqui em São Paulo, é feito com farinha de mandioca e farinha de milho. Os ingredientes são muitos, vai ervilha, sardinha, camarão, ovos, cebola, palmito, azeitonas. E o fundamental é um tempero chamado coloral. Para quem não conhece, o coloral é um pó e quando nós colocamos ele na comida, deixa a comida bem vermelha, certo? Essa semana, vocês vão realizar as atividades da apostila das páginas 49 até a 53 e o caderno de atividades das páginas 24 e 25. Na próxima aula, que será ainda esta semana, quinta-feira, a professora vai trazer para vocês as correções dessas atividades. Um abraço bem gostoso para vocês e até a nossa próxima aula, que será amanhã de História, certo? Tchau, pessoal!